A vitrectomia para moscas volantes é segura? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vítreo, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Aproveite já para deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar este vídeo com aquele seu amigo ou aquele seu parente que tenha moscas volantes. Porque este sintoma é sim muito chato, às vezes as pessoas estão aí desesperadas, não sabem o que significa, não sabem nem o que pode ou não pode ser feito. E então, em primeiro lugar, se você tem moscas volantes que surgiram de uma hora para outra, ou se você tinha moscas volantes e estas moscas pioraram de uma hora para outra, busque atendimento médico sem muita perda de tempo, porque em algumas situações o surgimento de moscas volantes pode ser o início de um descolamento de retina, porque este aumento abrupto de moscas volantes pode significar que o vítreo, que é a gelatina interna do olho, se soltou lá dentro, e no momento em que o vítreo vai desgrudando da retina, ele pode causar algum rasguinho e este rasgo pode descolar a retina. E outras situações, como por exemplo uma hemorragia dentro do olho, pode causar moscas volantes, toxoplasmose ocular também. Então, se as moscas volantes estão piorando, primeiro de tudo busque atendimento médico, porque em algumas situações é necessário tratamento urgente. Então, voltando ao assunto, você já sabe que tem moscas volantes, foi ao médico, não está tendo descolamento de retina. Será que é possível fazer uma cirurgia para eliminar essas moscas volantes? A resposta para a pergunta é sim, existe uma cirurgia chamada vitrectomia, sobre a qual nós já falamos muito aqui no canal, na qual nós entramos com uma sonda dentro do olho e removemos a gelatina interna do olho. Como as moscas volantes geralmente estão relacionadas a este vítreo um pouco opaco, a remoção do vítreo reduz sim as moscas volantes. Mas, como você já sabe, se você acompanha o canal, ou então preste muita atenção, a vitrectomia não é considerada uma cirurgia simples, pelo contrário, é uma cirurgia de alta complexidade. É necessário um equipamento extremamente sofisticado, muito treinamento da equipe médica, porque como qualquer cirurgia, ela não é 100% isenta de riscos. Não existe cirurgia sem risco, a famosa cirurgia garantida, infelizmente. Porque sim, como outras cirurgias, esta também tem alguns efeitos adversos, como por exemplo, o paciente que é submetido a uma vitrectomia tem uma chance, mesmo que pequena, de desenvolver um descolamento de retina. Agora eu estava fazendo uma revisão e existe até um estudo publicado onde 2,5% dos pacientes que foram submetidos à vitrectomia para moscas volantes tiveram descolamento de retina. É claro que este estudo já tem mais de 10 anos, então a tecnologia evoluiu, provavelmente hoje está abaixo de 2,5%. Mas existe um detalhe muito importante, que é o seguinte: se as moscas volantes recém começaram, certamente a cirurgia não vai ser indicada como uma primeira opção. Nós observamos que a grande maioria dos pacientes acaba se acostumando, o sintoma das moscas volantes vai diminuindo e a longo prazo não incomoda tanto assim. Inclusive, uma conduta padrão é esperar pelo menos 6 meses para indicar a vitrectomia no caso de moscas volantes. E uma conduta que nós temos tido aqui é somente indicar esta cirurgia quando nós conseguimos observar de forma bastante objetiva que existem opacidades a serem removidas. E isto geralmente envolve pacientes com descolamento do vítreo, ou seja, aqueles pacientes que estão com o vítreo descolado, e aí nós observamos que aquele vítreo descolado está bastante opaco. Aí nós realmente sabemos que esse sintoma tem uma causa bem objetiva e que pode ser resolvida com a cirurgia. Já pacientes mais jovens, por exemplo, que não têm o descolamento do vítreo e têm a queixa de moscas volantes, se o vítreo estiver relativamente limpo, não faz muito sentido fazer a vitrectomia, porque neste caso, para garantir que vai ser realmente limpa a parte interna do olho, é necessário causar um descolamento do vítreo durante a cirurgia, que aumenta bastante o risco, principalmente em pacientes jovens. E se o descolamento do vítreo não for induzido durante a cirurgia, ele pode acontecer após a cirurgia e aí acabar aumentando as moscas volantes. Então, se o paciente tem um descolamento do vítreo e está com moscas volantes incomodando muito há mais de 6 meses, a cirurgia pode sim ser considerada.
Mas, se não existir uma opacidade muito objetiva com o descolamento do vítreo, a indicação desta cirurgia é bastante discutível. Inclusive, nós devemos lembrar que a vitrectomia, além deste pequeno risco de ter um descolamento de retina, pode acelerar muito a catarata e, em algumas situações, também pode levar a complicações como a endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho. Felizmente, não é tão comum. Então, é claro, eu não estou dizendo que se você tem moscas volantes, você tem indicação de vitrectomia. Até acredito realmente que a maioria das pessoas que está aqui assistindo o vídeo não tem indicação de vitrectomia, mas em algumas situações especiais onde o vítreo realmente está descolado e bastante sujo, com bastante opacidade, a cirurgia pode ser indicada. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico, deixe algum comentário aqui no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.